disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso eu não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a viver essa palavra que o Senhor nos dá. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, ouvindo a palavra de Deus nesse dia de hoje, na primeira leitura a gente observa uma coisa interessante. Tanto pela questão da invocação do nome de Deus. O que é invocar o nome de Deus? Chamar por Deus, como nós costumamos chamar nas orações, em um momento de desespero, né? A gente chama, a gente invoca o nome do Senhor. Por isso que também nós precisamos invocar o nome do Senhor enquanto Ele está perto de nós, ainda enquanto estamos nessa terra, ainda quando estamos vivendo. Não podemos desperdiçar o tempo que nós temos. Em todo momento buscar o Senhor, pois Ele se deixa se encontrar, se deixa achar, né? E eu peço a você, meu irmão e irmã, que refletindo a palavra de Deus nesse dia de hoje, nesta noite, que você perceba a importância da sua oração, estarmos próximos de Deus. Deus não se afasta de nenhum de nós, nunca se afastou, nem mesmo quando a gente muitas vezes cometemos pecados ou quando nos afastamos dele fazendo tantas coisas erradas. Deus não se afasta, continua ao nosso lado. Eu sempre digo, somos nós que nos afastamos de Deus muitas vezes. Quando nós pecamos, nós é que estamos nos afastando de Deus. Como assim, Padre? Porque tanto pela questão da preguiça, às vezes, de rezar, como também em muitos outros momentos nós vamos deixando que a felicidade, a falsa felicidade, às vezes vai tomando conta da gente, e aí a gente acaba se esquecendo de Deus, ou até mesmo o pecado nos faz se esquecer de Deus. O que é isso? Uma forma de se afastar dele. Por isso, meu irmão, minha irmã, o nosso Deus quer que nós possamos sempre nos reaproximar dele, que a gente possa sempre chegar a ter essa amizade, esse amor com o Senhor em todos os dias da nossa vida. Amém? Vejam, quando por meio do profeta Isaías o próprio Deus fala para nós: estão os meus pensamentos tão distantes dos vossos pensamentos, como o céu está distante da terra, A gente precisa entender uma coisa também. Às vezes a gente, por meio do pecado que cometemos, nos achamos indignos de estar na presença de Deus. Muitas vezes, por causa dos pecados que cometemos, nós, meus irmãos, minhas irmãs, deixamos de rezar, achamos que Deus não vai ouvir nossa oração, achamos que não merecemos estar na igreja. Deus nos surpreende, Ele é melhor do que nós imaginamos, Ele é misericórdia, Ele é perdão. Por isso Ele convida você a não se diminuir. O que é isso? A você não ficar se sentindo um nada, um zero à esquerda, como se você não tivesse valor. Temos valor, mas o verdadeiro valor que o cristão é convidado a ter em sua vida é também aprender a valorizar
que cada um de nós aprendamos a valorizar a vida dos outros também, porque da mesma forma que eu tenho valor para Deus, essa pessoa que está do seu lado tem valor. A pessoa que às vezes está aí, ó, enchendo a cara de bebida, ou fazendo outras coisas erradas por aí, mergulhada em um vício, mergulhada em um pecado, essa pessoa também tem valor para Deus. E é isso que o Evangelho de hoje vem nos ensinar. Vejam só, nesse Evangelho, nessa história que Jesus conta, como é o reino de Deus, a gente vê esse patrão que de madrugada chama seus funcionários para trabalhar e combina com eles uma moeda de prata. Naquele tempo não existia cédula em dinheiro, não existia o papel, né? Dinheiro em papel, era dinheiro pela moeda. E de acordo com o metal que existia naquela moeda, era o valor que aquela moeda possuía. Por exemplo, uma moeda de prata, vamos imaginar aqui que sejam uns R$200, um bom valor para você trabalhar o dia inteiro e ganhar. Então ele faz um contrato, né? Melhor, chama os seus funcionários, os primeiros funcionários para trabalhar. Depois, às 9 da manhã, chama mais outros homens para trabalhar. Ao meio-dia e também às 3 horas da tarde, chama outro grupo para trabalhar. E também, né, às 5 horas da tarde, ele vê os desocupados lá na praça e chama eles também para trabalhar. No fim, ao pagar, né, o que ele prometeu, ele começou pelos últimos, os que começaram a trabalhar a partir das 5 da tarde. E pagou a eles uma moeda de prata, o mesmo que ele havia combinado com os que ele chamou lá no início, lá de madrugada. Então os que foram chamados de madrugada achavam que iam ganhar mais, porque viram que os últimos estavam ganhando mais. O que Jesus quer contar com essa história, meus irmãos e minhas irmãs? De um patrão que não sabe valorizar a pessoa pelo tempo de trabalho? Não é esse o foco da história. Primeira coisa importante que a gente percebe dessa história é que Jesus conta isso a respeito do seu povo, os judeus. Jesus é judeu, São José é judeu, Nossa Senhora é judia, né? É o povo dele, o povo que começou seguindo a Deus. E o que foi que Deus prometeu além da aliança com o seu povo? A salvação, a terra, a Canaã nova, né? O céu. A salvação que vem de Deus foi o que Deus prometeu ao seu povo. Esses foram os que começaram já o trabalho, já há muito tempo. E depois, quem são esses que foram chamados por último? Os pagãos, os que estão começando a caminhada. E a moeda de prata, na verdade, né, que Jesus usa como comparação, é para dizer que a mesma recompensa que os judeus, né, terão, é a mesma recompensa que os pagãos também terão, os que se converterem. É a mesma salvação. Se você, meu irmão, minha irmã, já tem anos e anos de caminhada na igreja, ou se uma pessoa começa agora a caminhar na igreja, a recompensa será a mesma. É a mesma salvação. Você não vai ganhar mais salvação do que quem está chegando agora. A salvação é única. É nesse sentido que Jesus quer mostrar para nós. Que quem começou na caminhada, e quem já tem muitos anos de caminhada, quem vai começar, né, ainda também, todo mundo receberá a mesma recompensa. E Jesus não quer que a gente tenha ciúmes, porque o outro que começou agora, né, está caminhando bem. Muito pelo contrário, a gente precisa despertar em nós a acolhida. Pena que a gente não pode dar um sorriso para a pessoa que está do nosso lado, né? Vocês sabem que eu gosto muito de chamar você e dizer assim: olha a pessoa que está do seu lado, dê um sorriso para ela, né? Para quê? Para que talvez naquele momento, naquele sorriso, a pessoa se sinta acolhida. Para essa pessoa que não está, para ela não dormir, que está do seu lado aí, olhe para ela para me dar um tchauzinho para ela, assim, né? Para ela acordar e despertar para Deus, né? Para que a gente se sinta aqui na casa de Deus bem acolhidos. Porque quando uma pessoa que às vezes tem uma experiência de Deus em sua vida, por mais que ela tenha mergulhado no pecado, feito coisas erradas lá fora,
e ela começa a se interessar pelas coisas de Deus, pela igreja e caminhar com a igreja, essa pessoa, o que ela mais quer é se sentir bem na casa de Deus. Agora, se nós, cristãos católicos, não tratamos essas pessoas que chegam, que estão se convertendo no início da conversão, o que acontece com essas pessoas? Elas podem não querer mais saber de igreja, ficar na casa delas, ou elas podem buscar uma outra igreja que acolha elas de uma maneira melhor. Vê que é a nossa obrigação como cristãos católicos pensar como Jesus pensou. Olha a pessoa que está do seu lado, diga isso para ele, está vendo? A gente precisa pensar como Jesus pensa. Jesus não quer salvar só eu e você, não. Ele quer salvar todo mundo. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Esse pensamento mesquinho que às vezes a gente tem que deixar cair por terra. Ah, mas eu não quero que Jesus salve a fulana, não, porque eu não gosto dela. A gente não pode ter esse pensamento. Esse pensamento não vem de Deus. Você pode não gostar daquela criatura ali, talvez você pensou em alguém aí, né? Você pode não gostar daquele irmão, daquela irmã que já te fez mal, mas Deus quer salvar também a ele, também a ela. Porque Deus oferece a salvação para todos nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando alguém começar a caminhar na nossa igreja, se uma pessoa que era seu vizinho, sua vizinha, um parente seu, que se arrependeu dos pecados e começou a buscar a Deus, a gente tem que incentivar, a gente tem que tratar bem, não julgar e condenar a pessoa, porque senão é um irmão, é uma irmã que a gente perde para o mundo, para as coisas erradas que tem por aí. Como diz o Padre Zezinho, televisão, o rádio, o jornal e tantas outras coisas confundem as cabeças, né? Mais que o Padre. Confundem as cabeças mais do que o próprio Jesus Cristo, mais do que a própria palavra de Deus. Tem muita gente aí errando, cometendo tantos outros pecados, porque ainda não conheceram o amor de Deus. Mas eu também sou chamado, você também é chamada a conhecer o amor de Deus em sua vida, a se despertar para o Senhor. Então busquemos a Deus agora, invoquemos o nome do Senhor também agora, que a gente deixe a preguiça de lado e comece a se aproximar do Senhor. Mais ainda, já percebeu como a preguiça atrapalha a nossa vida? Eu sempre digo isso nas missas. Olha a pessoa que está do seu lado, acorde ela aí, acorde ele, não tem vergonha não, para acordar. Diga assim, está vendo como a preguiça ela atrapalha a gente? Até para rezar. Porque às vezes nós nos ocupamos com tanta coisa na nossa vida e esquecemos do nosso Deus. Esquecemos daquele que nos criou. Não deixe, meu irmão, minha irmã, que o cansaço, que o ativismo, o que é o ativismo? É a gente ficar se ocupando tanto com as atividades. Não deixe que nada na vida da gente não deixemos, ou melhor, que nada na vida da gente nos afaste daquele que nos ama, que é o Senhor. Porque é Ele a razão da nossa vida. Viver, como diz São Paulo, para mim é Cristo, né? Que a minha vida, que a sua vida, que a nossa vida esteja à altura do Evangelho que é ensinado por nosso Senhor. Uma vida com dignidade, uma vida nova, segundo a vontade de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos ficar todos em pé e vamos juntos, meus irmãos e minhas irmãs, professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Diante do coração do Senhor, coloquemos as nossas orações e digamos juntos: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Todos juntos? Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo.
para anunciar a justiça do vosso reino a todas as pessoas, nós nos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Abre as portas da esperança e da dignidade para as pessoas desempregadas e as que estão no trabalho informal, para que sejam valorizadas e respeitadas. Nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. E a vossa palavra nos convença da justiça que o mundo coloca em nossas mentes, para a compreensão da justiça do vosso coração, que é salvar e vivificar a todas as pessoas. Nós nos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Tudo isso nós o pedimos por Cristo nosso Senhor. Passamos diante do altar do Senhor nosso ofertório